Ministério da Cultura e Águas do Brasil apresentam o primeiro Flipetrópolis. Arte, literatura, educação e liberdade. Parceria, Prefeitura de Petrópolis. Podemos? Bom, pessoal, boa noite a todos, todas, todes. Que linda essa festa, né? Que plateia. Eu estou muito nervosa, porque eu estou aqui com um ícone. Leonardo Boff e Eliana Alves Cruz. Apresentação feita em 1º de maio no primeiro Festival Literário Internacional de Petrópolis, Flipetrópolis. Esta acontece em um palco elevado que possui 2 cadeiras intercaladas por uma mesinha que carregam copos com água e livros. O fundo é composto por um grande banner estampado com o tema do primeiro Flipetrópolis e um telão que passa ao vivo a roda de conversa que também está sendo filmada. À frente é possível ver as primeiras fileiras da plateia. Os palestrantes se assentam nas cadeiras dispostas no palco. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Leonardo Boff, um senhor branco que possui cabelos curtos, ondulados de tom branco e barba cheia de mesmo tom. Ele traja camiseta de botões de manga curta de tom branco e calça marrom. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos de aro retangular preto. A segunda e última pessoa sentada é Eliana Alves Cruz, uma mulher negra cujos cabelos de tom castanho escuro são todos envoltos em dreads que lhe estão presos na parte de trás da cabeça. Ela traja vestido longo, estampado de cinza e rosa. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. No canto inferior direito do vídeo em questão está do início ao fim a intérprete de Libras, sendo ora uma mulher negra de cabelos ondulados e blusa preta, ora uma mulher branca com os cabelos presos e blusa preta, que traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e é possível ver que está cheia. Senão não aceitavam minhas aulas. Mas eu estou muito feliz de estar aqui junto com a Eliana. Conversamos, grande escritora. Eu acho que ela vai prometer muito para a nossa literatura, especialmente resgatando as memórias perigosas daqueles que foram trazidos de África e aqui foram escravizados de uma forma vil, vergonhosa. E eles estão recuperando, junto com o pai, um advogado extraordinário. Estão resgatando suas memórias, que serão os conteúdos dos livros dela. Eu estou muito feliz disso. Mas, Leonardo, sou eu que tenho que apresentar você. Peraí, calma aí, calma. Bom, para as novas gerações, eu acho que a gente precisa, sim, né, resgatar os títulos e os feitos de Leonardo Boff. Quando eu falei que ele é um ícone por conta da coragem, ele é um ícone por conta da sua fé inabalável, ele é um ícone por conta dos 127 livros escritos e por ser um farol para um país que, volta e meia, tem uma tentação, tem um flerte com o autoritarismo, tem um flerte com a crueldade do silenciamento, tem um flerte com coisas que a gente precisava definitivamente superar. E Leonardo sempre foi uma voz insurgente contra tudo isso, sempre foi. Então, eu vou realmente ler algumas coisas aqui, porque é importante que fique marcado para quem não viveu os anos 80, para quem não viveu determinadas passagens da história do nosso país. Leonardo Boff é teólogo, filósofo, escritor, professor, ecologista. É um dos grandes intelectuais brasileiros e do mundo. Expoente da teologia da libertação no Brasil. Foi ganhador do prêmio Right Livelihood, que é um prêmio Nobel alternativo de 2001.
Ele se doutorou em filosofia, teologia na Universidade de Munique, na Alemanha, e, quando retornou ao Brasil, ajudou a consolidar a teologia da libertação na prática. Lecionou teologia sistemática e ecumênica no Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis durante 22 anos. É professor de ética, filosofia da religião, ecologia na UERJ, onde é atualmente professor emérito. Foi professor de teologia e espiritualidade e lecionou nas universidades de Lisboa, Salamanca, Harvard, Universidade de Basileia, na Suíça, Heidelberg, na Alemanha, Turim, Universidade de Lund, na Suécia, São Leopoldo, aqui no sul do Brasil, enfim. É um homem do mundo. E, em conversas, aqui, antes de começar, ele começou a me contar uns casos assim. Mas aí eu recebi uma carta do Papa. Mas qual Papa? Não, João Paulo II. E aí ele me falou... Aí depois ele falou assim, não, porque quando eu estive com o Gorbachev me falou o seguinte, estava eu e a Mercedes Sosa. Meu Deus do céu, né? Eu fui me encolhendo, né? Ou seja, os grandes nomes do século XX já estiveram em conversa com Leonardo Boff. E a teologia da libertação, ela é algo que sempre, assim, na minha pré-adolescência, adolescência, né, quando estava no auge, mais uma vez recordando as novas gerações, ele escreveu, nos anos 80, esse livro, Igreja, Carisma e Poder, e, por conta disso, o presidente da Congregação para a Fé, que era alguém chamado Joseph Ratzinger, vulgo Papa Bento XVI, conduziu um processo porque esse livro foi muito ameaçador para a Igreja, na ocasião, e impôs ao Leonardo um silêncio obsequioso. Então, eu queria começar por aí, por esse silêncio obsequioso. Primeiro, como você, nessa escola europeia de pensamento, como chegou? Qual foi o caminho para essa teologia da libertação? Olha, muito obrigado, Eliana. Eu frequentei a escola do Faraó, sabe? Quase a maioria dos teólogos estudaram na Europa e não nasceram como teólogos da libertação. Eu, voltando da Alemanha com toda aquela ciência crítica, aquela teologia altamente sofisticada, isso em fevereiro de 1970. Em julho, me pediram para pregar um retiro em Manaus para os missionários que estavam na floresta. Vieram umas 15, 20 pessoas. Uma era freira, diz, olha, estou já há 45 dias a caminho, de barco, a pé, para chegar até aqui. O outro missionário italiano diz, olha, eu trabalho com garimpeiros, também estou uns 18 dias subindo o rio, chegando aqui. Cada um contando histórias assim. E eu comecei as minhas preleções falando sobre a cristologia crítica moderna. Bastou falar meio-dia que eu vi que nos olhos deles não entendiam coisa nenhuma, sabe? E que essa minha teologia, por melhor que fosse, não era adequada a eles. Porque uma freira se levanta e diz, como é que vou pregar a ressurreição de Cristo para um povo indígena que está sendo exterminado e morto? E um outro que trabalhava com pescadores diz, com águas todas contaminadas no lago, como é que vou pregar a cruz de Cristo para eles se eles estão morrendo debaixo de uma cruz? Bom, são perguntas que em nenhuma teologia alemã, por melhor que fosse. Eu fiquei tão nervoso que os músculos daqui da língua, do pescoço, não conseguia falar, porque eu não tinha resposta. Então, eu mandei fazer grupos que pegassem, levantassem 2 questões cada grupo. E aí eu me senti livre, porque, ao responder as coisas, eu podia melhorar a minha linguagem. Mas aí me dei conta que essa teologia que nós aprendemos nos grandes centros metropolitanos
seja na Europa, nos Estados Unidos, não é adequada à nossa situação latino-americana e brasileira. Porque a realidade é outra. Não é adequada. Então, em julho, eu comecei a escrever as aulas sobre a Cristologia. Comecei a escrever aula por aula, como fazia na Alemanha. E como era o tempo da repressão, não se podia publicar a palavra libertação, era proibida. E não se podia falar sobre a teologia da libertação. Eu, todo mês, publicava um longo artigo numa revista de freiras, chamada Sponsa Christi, a esposa de Cristo, para burlar a censura dos militares, sabe? E assim, no final do ano, eu tinha o livro pronto. Publiquei o livro Jesus Cristo Libertador. A polícia veio logo em cima. Porque essa palavra proibida, eu tive que me esconder 15 dias num conventinho que os frades tinham lá em Santa Cruz, numa grande pedra em cima do mar. Fizeram uma casinha aí e fui me esconder lá por 15 dias, sabe? A polícia estava atrás de mim. Aí nós tínhamos um advogado que tinha sido soldado na expedição brasileira da última guerra na Itália. E então, como militar que ele era, fui falar com os militares e mostrou o livro. Digo, olha, esse livro é um livro que só tem rodapés em alemão, não fala nada de libertação no sentido político, é tudo espiritualidade, não tem risco nenhum para vocês. Então eles olhavam e diziam, é tudo alemão mesmo. Então me liberaram, sabe? Me liberaram. Mas quando fui dar no ano seguinte a palestra lá na Argentina sobre esse tema da cristologia, a polícia veio em cima, catando o Leonardo Boff. Nos meus documentos é Genésio Darcy Boff. Não é não. Leonardo é nome de frade. Mas eles, e lá na Argentina, se pegassem, era tortura e fuzilamento. Não tinha. Olha, vários colegas nossos da teologia da libertação sumiram, foram mortos, sequestrados, torturados. Então, para me salvar, um bispo me levou até a porta do avião de medo que me sequestrassem, entre o aeroporto e o avião. Me colocou lá dentro, e ele todo de bispo solene, assim eu pude escapar, sabe? Mas, para responder a Eliane, por que essa teologia me levou a sentar na cadeirinha de Galileu Galilei? Eu fiz uma reverência à cadeirinha, o cardeal ficou furioso, sabe? Disse, não, senhor, senta aí e responde pela tua fé. Digo, tudo bem, mas qual fé? Isso nós que decidimos. Primeira pergunta. E era o meu professor na Alemanha, amigo pessoal meu, e era Leonardo Ratzinger. Joseph Ratzinger, que era o chefe da Congregação para a Doutrina da Fé, que é a sucessora da Inquisição. Só trocou o nome, mas os métodos são os mesmos. Então, ele disse o seguinte, olha, Boff, eu, como função institucional, tenho que interrogar você. E você, como interrogado, tem que responder. Em parênteses, vamos salvaguardar a nossa amizade. Digo, tudo bem, faz a tua parte que eu faço a minha. Primeira pergunta dele, porque o edifício da Inquisição, olha, é um corredor mais comprido que essa sala, cheio de quadros renascentistas, tapete vermelho. E lá no fim, numa porta que você tem que se abaixar para entrar, escura, eram interrogados. Aqueles que eram eventualmente condenados, como Giordano Bruno, Galileu Galilei, etc. Eu entrei naquilo e digo, gente, agora começa a tortura. O cardeal disse, não, isso acabou. Primeira pergunta, não temos que fazer a profissão de fé antes de começar. Digo, cardeal, nós no Brasil começamos sempre rezando e não fazendo pergunta. Ele ficou meio sem graça, sabe? Começou a rezar um latinório, lá tudo bem. Em vez de recitar todo o credo, vamos fazer rapidamente. Você crê em Jesus, Deus? Digo, não, senhor. Como não? Digo, não, ele é filho de Deus. Porque se eu digo Jesus é Deus, ele podia ser o Pai, podia ser o Espírito Santo.
Ele diz, você vê que você estudou na Alemanha. Digo, não, senhor, eu aprendi em Petrópolis, que Jesus é filho de Deus. Bom, então veio era a disputa da língua, se devia ser em alemão, se devia ser... Até ele sugeriu de fazer em latim, imagina. Eu, mais ou menos, me viram no latim. Que quando estive na Rússia dando palestras, e na China, a única linguagem para falar com os padres era latim, sabe? E a gente se comunicava em latim. Só que o latim do Frei Beto era a coisa mais engraçada do mundo, porque era português com terminação latina. E eu lá atrás ria pra caramba e os estudantes se olhavam um para o outro, se entendiam ou não entendiam. Mas deixa para lá isso. Mas aí eu comecei a me dar conta, e na verdade a mudança mesmo, quando eu fui com a minha companheira Márcia, que deve estar escondida por aí, não sei, não gosta de aparecer. Ela, durante mais de 20 anos, nós trabalhamos no lixão de Petrópolis, que é o único grande lixão. E lá se disputavam os porcos, os uribus, as crianças, as mães, catando lixo para sobreviver. E nós começamos a trabalhar toda quinta-feira, todo domingo, com aquele pessoal. E lá eu vi como é que a realidade obrigava a gente a pensar diferente. Só para contar um pequeno caso. Vieram 15 teólogos poloneses, lá onde eu estava, em Petrópolis, para dizer, vocês estão errados porque vocês são marxistas e nós conhecemos o que é o marxismo, que estamos na Polônia. E eu não disse nada. Peguei a Kombi do convento, botei eles dentro, levei para o lixão. Eles ficaram escandalizados. Eu disse, vocês têm isso na Polônia? Meu Deus, isso não existe. Eu digo, pois, meu filho, aqui começa a teologia da libertação, junto com os porcos, os urubus, as crianças, catando lixo para poder sobreviver. Dessa realidade que nós arrancamos. E eles ficaram escandalizados, não falaram mais nada de marxismo. Levamos eles lá para a comunidade e o pessoal fazia perguntas. A gente usava em francês, porque os poloneses todos falam bem francês. Eu traduzia e o povo perguntava, eles ficavam arrasados, sabe? Vendo que aquele marxismo deles era muito melhor que o nosso perverso capitalismo, que tolera que haja milhões e bilhões passando fome, que haja lixões em todas as cidades. Pois dessa realidade contraditória que a teologia da libertação arrancou e continua até hoje. Leonardo, você, dessa teologia da libertação, fez um caminho e chegou à ecologia. Você ligou essas duas coisas. É essa experiência do lixão que te levou para o caminho da ecologia e das questões climáticas, da convivência com a natureza e com a terra? Olha, é uma coisa curiosa. O João Paulo II, quando eu recebi o castigo de silêncio obsequioso. Não podia falar com ninguém, nem escrever, perdi a cátedra, não podia ensinar, não podia falar com ninguém. Silêncio obsequioso. E ele me escreveu uma carta dizendo duas coisas. Bof, você aceitou o silêncio obsequioso e assim se submeteu à igreja, podemos fazer uma boa teologia da libertação. Mas você tem que fazer duas coisas. Mostrar primeiro que você é uma pessoa séria. Diz, puxa, mas eu estudei na Alemanha, é um povo ultra sério. E para mostrar que eu sou sério, deixei crescer a barba, que continua até hoje. Agora cortei esses dias eu mesmo, era muito comprida, sabe? Então, digo, eu sou sério. Segundo, você tem que estudar os verdadeiros problemas da igreja e do mundo. Bom, digo, já que o Papa pede, vou rezar o Espírito Santo e vou decidir. E aí respondi a ele, olha, de todas as minhas reflexões, nenhum problema importante é de igreja. O problema é como salvar a vida, como salvar o planeta,
como salvar a humanidade dos desastres. Daí eu comecei com a ecologia, né? Já em 1984, 85, quando recebi a carta dele. E com esse Papa, então, é uma glória nossa. Eu sinto uma grande pena, porque eu tinha, no dia 13 de junho, eu tinha uma audiência particular dele, com ele, e a gente se corresponde. Só que a letra agora é tão trêmula que eu preciso usar uma lente para poder ler, sabe? Ele está muito velhinho. Mas o médico disse, bom, você não pode viajar assim. Você tem 4 próteses, 2 nos joelhos, 2 no fêmur, tem 3 stents no coração, tem ameaça grave de trombose nas pernas todas pretas. Eu tenho que cancelar. Então, eu tive que cancelar todo um programa que começava na Alemanha, na Suíça, na Itália, cheio de palestras, e eu encontro com o Papa, que eu já queria muito me encontrar, ele me convidou outra vez, mas não deu. Então, a teologia da libertação, eu acho pessoalmente que é a única teologia hoje que dá conta dos grandes problemas que a humanidade está correndo e as ameaças que pesam sobre nossa vida. Que sempre que há os fóruns sociais mundiais, a gente 3 dias antes reúne os teólogos da libertação que vêm do mundo inteiro, da Coreia do Sul, da África, da Ásia, da Europa, dos grupos europeus, grupos americanos e a maioria latino-americana. A gente faz uma revisão onde nós temos que progredir, equívocos que tivemos, desafios novos que temos que enfrentar. E depois nos misturamos naquela muvuca imensa que é o Fórum Social Mundial. E, geralmente, as palestras que nós, teólogos e teólogas, porque há muitas teólogas da libertação, indígenas, negras, viu, Eliana? São as mais concorridas. Eu nunca tive menos que 20, 30 mil pessoas, não havia espaço para, nos ambientes de Porto Alegre e em outros lugares, para o pessoal ouvir nosso discurso. Porque diz é um discurso que pega na realidade, que arranca dos condenados e ofendidos da humanidade e tenta dar um sentido sobre isso e enfrentar o sistema que produz essa perversidade social. Então, eu acho que é uma teologia extremamente viva e a nossa alegria que esse Papa se considera teólogo da libertação. Na teologia da libertação de vertente argentina. Ele era um químico, foi fazer uma experiência, explodiu tudo, perdeu metade do pulmão, por isso ele fala fraquinho, sabe? E diz, isso é um sinal de Deus que é para eu deixar a minha profissão de químico e ficar padre. Se fez jesuíta e logo se converteu à teologia da libertação, de um colega meu, que morreu ano passado, pouco tempo, João Carlos Canone. E lá mesmo ele fez um voto, isso o Papa mesmo me contou, fez um voto de ele, uma vez por semana, ir numa vila miséria, ir numa favela. Na Argentina, as favelas são chamadas vilas miséria. E ele sempre, mesmo depois de bispo, depois de cardeal, sempre a pé, sozinho, entrando nas calas daquele pessoal e estabeleceu um laço profundo. E daí ele ficou teólogo da libertação, que na Argentina se diz, porque lá a perseguição ao marxismo é terrível, não pode usar luta de classe, essa coisa arada toda. Diz teologia da cultura oprimida e do povo silenciado. Que é, no fundo, isso para a opressão e o contrário da opressão, a libertação. E nós demos palestra juntos quando ele era padre, e eu, um tempo atrás, recebi uma foto dele de Roma, fiquei assustado, que ele vasculhando os arquivos dele, imagina o Papa cheio de compromissos,
descobri uma foto onde eu e ele estamos, e ele bota um traço vermelho apontando para ele, outro vermelho apontando para mim, e escreve atrás: somos os únicos sobreviventes, todos os outros morreram já. Agora, Leonardo, olha só, eu acho que a igreja e algumas instituições, pelo tamanho, pelo tempo, são instituições milenares, são lentas. E a teologia da libertação, mesmo nessa época aí dos anos 80, do silêncio obsequioso, ela entrou e ela afetou de uma forma muito imediata, contrastando com outros movimentos que levaram gerações para entrar nessa instituição com essa força e fazer um papa, né? Termos um papa. Então, como você observa o caminhar da instituição igreja? Eu acho que religião hoje, principalmente no nosso país, é uma grande questão, dado o tanto de mistura com política, o tanto de mistura com outras questões. Como é que você vê o caminhar da instituição igreja e essa força dessa teologia que hoje está lá dentro em 40 anos? Muito pouco em se tratando de igreja católica. Olha, a teologia da libertação é uma teologia perseguida, sabe? E ela é perseguida porque diz a verdade. E a igreja, mais do que a verdade, faz política, especialmente no Vaticano. Então, os últimos dois papas, o Papa João Paulo II e Bento XVI, Ratzinger, foram papas muito conservadores, que perseguiram todos os teólogos e teólogos da libertação, como a Ivone Gebara, que teve o mesmo castigo que eu, silêncio obsequioso, na América Latina, na América Central, e nomeou bispos, a maioria formado em direito canônico, que é a pior escola para alguém que quer ser pastor da igreja, porque só trabalha com leis. Então, houve uma espécie, eu não digo regressão, mas a teologia da libertação perdeu visibilidade. Antes era praticamente a teologia oficial da CNBB. Inclusive, uma vez perguntaram ao secretário Dom Luciano Mendes de Almeida, que era um bispo santo, inclusive encaminharam a beatificação dele. Perguntaram qual é a teologia da Conferência dos Bispos. Ele respondeu simplesmente: não é a teologia da libertação, porque vivemos grandes opressões sobre os militares, pobreza para todo lado, e o contrário da opressão é a libertação. O contrário da pobreza não é a riqueza. O contrário da pobreza com opressão é justiça social. E aí, então, hoje nós encontramos uma igreja profundamente dividida. Nós precisamos reconhecer isso. Especialmente aqui em Petrópolis, nós sofremos muito com o Centro de Defesa de Direitos Humanos. Eu nunca, morando aqui em Petrópolis, e mesmo no Rio de Janeiro, nunca, nesses mais de 30 anos, pude dar uma palestra pública. Mesmo no convento aqui das Irmãs de São José, eu escrevi um livro sobre São José, que eu acho que é um dos melhores meus, sabe? Fui lançar o livro, o bispo proíbe. Não pode falar sobre São José. Em Roma sai o meu livro sobre a Santíssima Trindade, ia lançá-lo em Assis para os jornalistas, um encontro muito grande, a tradução italiana. Roma, o Vaticano proíbe, não pode. Digo, mas eu não posso falar sobre Deus, Deus Trindade. E fui para lá e falei apesar disso. Mas veio mais castigo. Agora você tem que sair do Brasil, porque você fica influenciando os bispos, não só do Brasil, da América Latina. Você tem que escolher, ou vai para as Filipinas, ou você vai para a Coreia do Sul, porque lá tem frades. Eu digo, olha, a primeira vez do silêncio obsequioso era uma humilhação e eu aceitei. Agora, é uma humilhação injusta contra os direitos humanos agora. Eu não aceito e não vou. Já estou com mais de 50 anos, não vou aprender coreano nem filipino. Então, ele disse, então você tem que decidir até amanhã de meio-dia. Tem que deixar a ordem franciscana.
Digo, bom, já está decidido. Eu troco de trincheira, mas não troco de luta. Vou continuar do lado dos pobres. Mas só para terminar isso aqui, eu tinha dois grandes aliados que eram franciscanos, o cardeal Dom Paulo Evaristo, que foi professor meu em Petrópolis, e o Dom Aloísio Lorscheid, dois cardeais, que me disseram, Boff, você agora que se autopromoveu a leigo, porque era o estado de Jesus. Jesus não era da ascendência levítica dos sacerdotes. Ele é da ascendência davídica, que tem reis, tem combatentes, tem amantes de mulheres, tem o diabo que Davi foi. Ele vem dessa linha. Digo, eu me autopromovi ao estado leigo na direção do Jesus de Nazaré, que também era leigo, não era sacerdote. Aí o Dom Aloísio me disse, Boff, você continua com a teologia, porque ela faz bem para o povo, e se não tiver padre, você continua celebrando por aí. E eu que continuo fazendo do mesmo jeito, sabe? Continuo celebrando por aí. Falando para vocês que é um ícone. Agora, o que você diria para as novas gerações? Porque na nossa conversinha lá, né, antes de começar, você estava dizendo o Gorbachev, o assunto do Gorbachev foi que a gente estava falando sobre guerras, sobre conflitos, e ele disse que, numa conversa com Gorbachev, ele disse, só nós, os russos, temos bomba atômica suficientes para acabar com a humanidade sem sobrar ninguém de 5 formas diferentes. Você ouvir isso de um líder mundial com o poder de apertar aquele botão e acabar com tudo e continuar com a esperança na vida. E eu acho que essa é uma fala muito importante nesse momento em que o mundo está dividido, está em guerra. Todo dia a gente acha que pode ser o último dia da humanidade, porque vai saber o que pode acontecer com os conflitos que temos hoje. O que você diria para que a gente continue na luta, na sua trincheira? Olha, eu acho que hoje a humanidade está sob gravíssimas ameaças. A própria Carta da Terra, que Gorbachev articulou um grupo de 20 pessoas do mundo inteiro, cientistas, disse tem que ser um católico, mas não pode ser um ortodoxo, tem que ser um católico herege. Vamos escolher o Boff para constituir esse grupo que vai, durante 8 anos, consultar na humanidade quais são os valores e princípios para salvar a vida no planeta. E nós trabalhamos 8 anos, escrevemos, pena que não trouxe aqui a Carta da Terra, sabe? Que é, junto com a encíclica do Papa, Como Cuidar da Causa Comum, os documentos mais importantes sobre a ecologia, salvar a vida. Então, Gorbachev articulava as coisas todas e tinha sempre a negra junto, chamava negra, era o apelido da Mercedes Sosa. E era interessante, porque abria a sessão cantando. Vinha a pausa do café, o pessoal se demorava um pouco, ela começava a cantar, todo mundo vinha, sabe? Com aquele vozeirão dela extraordinário. Aí, uma hora, eu disse, o negro, vamos falar Gorbachev. Vamos perguntar se ele podia destruir a humanidade, se isso é verdade ou não. E perguntamos, ele disse, olha, tem 2 generais que me falam no ouvido todo dia, toda semana, vamos ao encontro com o Ocidente, vamos à guerra. Ele disse, olha, só com as armas que nós russos temos, dispensando as americanas, francesas e inglesas, nós podemos destruir toda a humanidade, toda a vida, por 5 formas diferentes. Eu disse, Gorbachev, eu posso usar isso nas minhas palestras? Você deve usar, porque essa é a verdade. Então, estou usando aqui de novo. Dizer, efetivamente, uma das grandes ameaças, tem esse intelectual americano, Chomsky, muito amigo do Brasil, a esposa dele é uma brasileira, ele é velhinho, de 90 anos, e uma menina ajuda ele.
e brasileira. Ele tem escrito muito e alertado. Eu acho que não traio nenhum segredo para dizer que ele está escondido aqui no Brasil, sabe? Porque ele está convencido, ele é considerado hoje o intelectual talvez mais importante do mundo, pela obra dele extraordinária. Ele está seguro que nessa disputa pela hegemonia do mundo, mais dia menos dia, vem uma guerra nuclear. E ele dá a fórmula. Já está no fim, irmãzinha, não disse nada ainda. Diz, Eu achei a carta da Terra. começa assim, o Chomsky diz, 1 mais 1 igual a 0. Isto é, um destrói o outro e leva junto a humanidade, o zero. Então, uma das ameaças que pesa muito sobre nós é exatamente isso. A eventualidade de uma guerra nuclear, seja na Ucrânia, seja com Israel. Inclusive, meu último livro, Cuidar da Casa Comum, tem pistas para protelar o fim do mundo. Protelar o fim do mundo. Saiu dias atrás. E tem um outro que eu publiquei pela Record, Proteger a Terra, Salvar a Vida, Como Escapar do Fim do Mundo. Porque, efetivamente, se a gente olha direito as coisas, nós estamos numa situação extremamente grave. A Carta da Terra começa com essa frase. Estamos no momento crítico da história da Terra, no momento em que a humanidade deve tomar uma decisão. E a decisão é essa, formar um laço de cooperação e cuidado da Terra e uns dos outros, ou assistir à nossa destruição e à destruição da diversidade da vida. E o Papa não fica atrás disso. Na Fratelli Tutti, na sua encíclica, e repetiu 5 vezes no Twitter, ele é muito assíduo no Twitter. Estamos no mesmo barco. Desta vez, ou nos salvamos todos, ou perecemos todos. A grande maioria não pensa nisso. O sistema nos ocupa com seu consumismo, com mil temas e tudo. Não se dá conta que nós estamos no caminho, como diz esse grande pensador Zygmunt Bauman. Se nós não formos solidários, se nós não tivermos uma nova visão da Terra como algo vivo, a nossa mãe Terra, nós vamos engrossar o cortejo daqueles que vão na direção de sua própria sepultura. Veja que coisa engraçada. Havia uma discussão que corria durante muitos anos de trocar o Dia da Terra, que é 22 de abril, para o Dia da Mãe Terra. E quando começaram a aparecer esses eventos extremos, terremotos, enchentes, como estamos vendo agora, cheio de vírus novos, como o coronavírus e outros, se deram conta que a Terra realmente é um superorganismo vivo, é Mãe Terra. Colocaram em discussão isso na ONU. Chamaram Evo Morales, que era presidente da Bolívia, e chamaram a mim. O discurso de Evo Morales foi uma das coisas mais impactantes que eu escutei na minha vida. Ele começa dizendo, eu estou vindo de joelhos representando os povos originários da terra e suplicar a vocês, não maltratem e sangrem a Pachamama, que está em agonia, que é a terra. Os direitos da terra têm que ser defendidos. E ele põe os direitos da terra. Depois pediram a mim para eu fazer a fundamentação científica. Fiz o melhor que pude. Mas o único argumento que pegou quando eu disse, se nós falamos de terra como solo, a gente pode comprar, pode vender, pode cavar, pode fazer o que quiser. Se eu digo mãe terra, eu cuido, eu amo, eu defendo, como faço com a minha mãe. Então, o que atribuímos à nossa mãe, devemos atribuir à mãe terra. Houve a votação unânime.
192 votos, dia 22 de abril, dia da Mãe Terra. Só que não pegou, nem na mídia, nem no sistema, porque para o sistema capitalista chamar a terra Mãe Terra, eles ficam com vergonha. Como é que eu vou explorar e superexplorar a Mãe Terra? Continuam chamando Dia da Terra, porque terra posso fazer o que quiser, cavar, vender, envenenar, fazer o que estamos fazendo. Então, eu escrevi esse livro, A Nova Visão do Universo, junto com um grande cosmólogo norte-americano. Fizemos um calhamaço de 500 páginas sobre essa ecologia e o risco que pesa sobre a Mãe Terra. Ganhamos a medalha de ouro em ciência e nova cosmologia nos Estados Unidos. Foi traduzido em tudo quanto é língua, até em coreano, um calhamaço de quase 600 páginas. Trabalhamos 13 anos. Digo, não adianta ficar entre nós que entendemos de ciência. Tem que chegar no povo lá embaixo. Então, eu escrevi esse livro aqui, A Nova Visão do Universo, que resume as 600 páginas. É um livro para fazer a cabeça. Quem lê esse livro muda, muda. Por isso eu recomendo muito que vocês... A gente deu um curso, eu fiz dei 10 aulas no ICL, Instituto Conhecimento Liberta. Se vocês não seguem, sigam, porque tenho mais de 200 cursos quase de graça. Eu dei 10 aulas sobre isso, nós vendemos quase 40 mil exemplares desse livro. Todo mundo ainda hoje está pedindo, porque, de fato, muda a cabeça da gente. Se nós queremos salvar a Terra, nós devemos tratar a Terra com cuidado, com amor, como fazemos com nossas mães. Leonardo, muito maravilhosa a sua fala. Eu queria terminar lendo um trechinho, né? Porque, assim como livros sagrados, né, eu abri numa página a esmo. E, olha, me deu até vontade de chorar, porque estava você e meu pai conversando. Meu pai é um homem do candomblé. E eu achei aquele momento lindo, que é um católico herege com um Ogã de Ogum conversando sobre as coisas do mundo e se entendendo e se respeitando como deveria ser o nosso país, como o nosso país foi vocacionado para ser. E aí abri isso aqui. E quem me conhece vai entender por que eu me emocionei. A fonte originária da qual tudo brota. Os cosmólogos, aqueles cientistas que já há séculos estudam a história do universo, nos transmitem a seguinte imagem. Antes que houvesse tudo o que existe, havia algo misterioso e indecifrável que denominaram vácuo quântico. Na verdade, ele não tem nada de vácuo, porque contém todas as possibilidades de seres que existem e possam existir. Ele é, antes de tudo, o que existe. Alguns o chamaram de fonte originária de todos os seres, outros de abismo alimentador de tudo que existe. Apresenta-nos a imagem de um oceano imenso, sem margens, borbulhante e reluzente. De todas as partes sobem luzinhas coloridas que logo em seguida voltam a desaparecer. Isso não para em nenhum momento. Desta fonte originária brotam todas as coisas existentes. Essas luzinhas são coisas que nascem, vivem um pouquinho e depois como que morrem e voltam para o seio da fonte. É a água, a fonte da vida. Muito obrigada por isso. Mas eu queria terminar aqui com uma frase do Gorbachev, sabe? Porque ele confessou para nós que ele oficialmente era ateu, como chefe de Estado, marxista, ateu. Mas foi educado pela avó e ele sempre foi um ortodoxo devoto, venerando aqueles ícones russos. Então, quando terminamos lá na Unesco, em Paris, a Carta da Terra, subscrevemos, ele fez uma última fala e disse: ou nós
criamos uma nova espiritualidade, espiritualidade da terra, com novos valores, novos princípios, todos eles ligados à vida e ao seu futuro, ou nós não vamos sobreviver. Ele falou de espiritualidade. Depois nós conversamos mais com ele, ele disse, não. A crise do nosso tempo é a crise do espírito, que está coberto com uma montanha de cinza de consumismo, daquilo que o capitalismo cria como futilidades para nos distrair e nunca nos concentrar nas coisas essenciais. Olha, dos tantos livros que eu escrevi, quase metade deles sobre espiritualidade. Quero só apresentar esse, espiritualidade, um caminho de realização. Porque além do texto da palestra, tem atrás o disco da palestra. Então, muita gente que viaja, que está no carro, etc., coloca, fica escutando. Dilma, presta atenção, senão você fica ligado ao disco e vai contra uma árvore ou contra um outro carro. Mas eu acho que a grande crise de hoje é a crise do espírito. Assim como temos corpo, temos psique, a alma, temos o mais profundo de nós, que é o espírito, onde habita Deus, onde nós colocamos as questões mais fundamentais, de onde viemos, o que estamos fazendo nesse mundo, o que podemos esperar depois desta vida, como preservar essa única casa comum. Essas são as questões do espírito, e que ele se revela na forma de solidariedade, de compaixão, de amor incondicional, de gratidão, de cuidado de todas as coisas, porque todos somos irmãos e irmãs. Isso é a obra do Espírito. É da essência do ser humano. Não é uma derivação da religião. A religião pode reforçar a espiritualidade. Eu diria mais. Todas as religiões nasceram dessa espiritualidade, são como que canalizações diferentes dessa fonte originária que está dentro de cada um de nós. É da nossa essência sermos seres espirituais. Quem decifrou o código genético, Watson, termina dizendo, eu sou ateu. Eu me transformei em discípulo de São Paulo. Porque São Paulo fez o maior elogio ao amor, que todos vocês conhecem. E eu, como cientista, decifrando o código genético, aqueles tijolinhos que constroem a vida, me dei conta que o amor é a coisa mais essencial da vida humana e está inscrita na nossa essência. É o amor.